Seção 11. Dos acréscimos legais. Artigo 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. Artigo 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no parágrafo 1º do artigo 30 desta lei complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200, insuscetível de redução. Artigo 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no artigo 18-A desta lei complementar nos prazos determinados em seu parágrafo 7º sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50, insusceptível de redução. Artigo 37. A imposição das multas de que trata esta lei complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação à declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica. Artigo 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a declaração simplificada da pessoa jurídica a que se refere o artigo 25 desta lei complementar, no prazo fixado, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo comitê gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas. Inciso 1º. De 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração simplificada da pessoa jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 2º. De R$ 100 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1º. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Inciso 2º. A 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200. Parágrafo 4º. Considerar-se-á, não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo comitê gestor. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-se-á a multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A multa mínima de que trata o parágrafo 3º deste artigo a ser aplicada ao microempreendedor individual na vigência da opção de que trata o artigo 18-A desta lei complementar será de R$ 50. Artigo 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de que trata o parágrafo 15 do artigo 18, no prazo previsto no parágrafo 15-A, do mesmo artigo,
ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês de referência. Inciso 1º. De 2% ao mês calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o parágrafo 15 do artigo 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo, é. Inciso 2º. De R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50 para cada mês de referência. Parágrafo 3º. Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 38. Parágrafo 4º. O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do caput e no parágrafo 1º. Artigo 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de Inciso 1º. 90% para os MEI. Inciso 2º. 50% para as microempresas ou empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e 2 do caput não se aplicam na Inciso 1º. Hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Inciso 2º. Ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação.